com o professor Marcelo, ele está já chegando aí. E aí, Marcelo, E aí, tudo bom? tudo jóia, Sérgio? Bom demais, cara. Tudo certo pro nosso bate-papo. Bate-papo aqui. O último que eu fiz aqui, não sei por que a internet, num roteador que eu tinha, não funcionou, tive que mudar de sala, de quarto, foi uma confusão. Hoje ele funcionou, hoje Foi? ele tá de Tá bem comigo. comportado. Hoje está comportado. Ou tá até agora, né? Ninguém sabe como é que vai ser aí os próximos Tec- passos, mas Tecnologia é, às vezes deixa a gente na mão, né? é fogo, bicho. E pior que eu mudei a internet agora aqui por causa desse coronavírus, para ficar rápido, tem que gravar em casa, tem que trabalhar em casa, né? Mas de vez em Aham. quando ela ainda nos abandona, né? A gente Pois nunca é, tem todo como mundo ter trabalhando certeza. em casa, né? Aí a disputa também pela internet fica ampla. E ainda mais nesse horário, depois do jantar, acho que todo mundo resolveu fazer live, né? Ainda tem isso também. Pelo menos a live, o pessoal aí que não conseguir entrar para assistir agora, né? Depois deixa a live gravada lá no Instagram que o pessoal consegue acompanhar, né? Mas como eu É estava dizendo, verdade. Marcelo, a minha ideia dessas lives é a gente conversar com pessoas que passaram, né, por essa vida de concurseiro, que são concurseiros, ou que estão no órgão, são professores ou não são professores, mas para a gente ver as diferenças de técnicas de estudos que existem, né? Eu estou vendo Uhum. hoje, eu acho que um grande complicador hoje é a quantidade de informação, né? Quando eu estudava lá atrás, não tinha essa quantidade de coaches que a gente tem, quantidade de técnicas. Então, todo mundo hoje tem uma técnica milagrosa, todo mundo tem um caminho milagroso, Uhum. e aí o cara que está ali do outro lado, qual é o caminho que ele vai seguir, né? Ele vai seguir a dica Uhum. do professor Sérgio, vai seguir a dica do professor Marcelo. E aí, como eu me considero que não sou o dono da verdade, eu digo, ó, é uma oportunidade de a gente trazer diversas versões, né, diversas histórias para cá, e as pessoas depois com o tempo vão ali assistindo. Então, Uhum. essa que é a ideia dentro desse trabalho, né? Então, eu vou pedir para você se apresentar aí, falar um pouco do seu currículo, depois a gente continua aí conversando sobre essa vida de concurseiro. Massa, Sérgio. Pô, primeiro agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz, assim, de conversar sobre isso, desse bate-papo, pelo convite, né? E, cara, assim, eu concordo muito contigo, né? Acho que a gente enfrentou um mundo um pouco diferente do que os novos concurseiros estão enfrentando, né? Que a gente passou realmente por uma época que não tinha tanta informação disponível. Hoje, a gente meio que ia no rumo, pelo menos eu passei por isso, a gente vai conversar, ia fazendo do jeito que achava que era melhor até ir se descobrindo, né? O que funciona mais. E hoje não, hoje você conversando, tendo esse tipo de conversa como a gente vai ter hoje, você já tem uma probabilidade muito maior de começar, vamos dizer assim, certo, né? Não que exista um jeito certo, assim, essa ideia de the best way, né? Que a gente até estuda em administração, que é É, o jeito certo, a única forma correta. Ficou lá na década, realmente lá no começo dos anos 1900, eu não acredito nisso, mas existem sim, né, formas que a maioria funciona para a maioria, vamos dizer assim. E então eu acho que é sobre isso que a gente vai falar. E pô, agradecer demais e agora começar então a me apresentar um pouquinho. Tá bom o áudio, pessoal? tá bom, para mim tá perfeito aqui. Ah, então tá ótimo. Imagino Ó, que esteja bom. cumprimentar os colegas, a Bianca, o Bruno, a Inari que estão entrando aí, legal, a gente vai ter um bate-papo bem massa. Então, gente, meu nome é Marcelo, né? Eu sou formado em administração. Toda a minha formação é administração, graduação, pós-graduação, mestrado em administração. E hoje sou auditor do Estado, mas nesse meio tempo, auditor do Estado do Mato Grosso, mas nesse meio tempo passei por alguns cargos públicos. Né? Meu primeiro emprego público, na verdade, foi aos 18 anos, na Agência de Fomento do Estado do Amazonas. E então já tem mais ou menos 12 anos de carreira pública, né? Você é E oriundo de qual nesse. estado? Você nasceu onde? Eu sou natural de Manaus, mas já Manaus? rodei um pouco Legal. por alguns estados aí por causa de concurso. Morei em Tefé, interiorzinho do estado do Amazonas, cidade pequena, mas muito acolhedora. Depois fui para Vilhena, em Rondônia, aí até chegar agora em Cuiabá, Mato Grosso, né? Até falando um pouco isso, já perguntaram se a minha esposa era casada com militar, porque ficar Viaja mudando o muito. tempo todo, Vive mudando sempre. e mudando sempre. Vida de E nesse concurseiro não é meu fácil, né? A gente pensa assim, vida de essa é outra concurseiro. coisa, né? O pessoal começa a fazer um concurso e fala, não, quando eu passar para técnico, eu paro. Aí chega em técnico, não, quando eu virar analista, eu paro. Aí você vira analista, não, quando eu for auditor fiscal, eu paro. Aí o cara assim, não,
vou fazer direito, e quando eu for juiz, eu paro. E essa coisa nunca para, né? Termina sendo um vício, parece, porque as pessoas ficam nessa loucura de fazendo concurso, né? Eu espero ter encerrado, espero eu. Nunca vou dizer que não voltarei pro ramo, mas espero ter encerrado. Isso, Sérgio. É isso mesmo, assim, porque quando a gente pensa em perspectiva de carreira, né, a gente pensa assim, pô, vou chegar naquele patamar e é isso, né? Só que nesse meio tempo a gente vai mudando, né? A gente não é um negócio pronto, né? A gente vai tendo outras experiências, vai conhecendo outras pessoas, vai realmente mudando, né? Nossas preferências, o que considera, e isso conduz a mudanças na carreira, né? Eu passei Você por já isso parou? também. Já parou? Minha resposta é igual a sua. Acho que sim, por enquanto, pelo menos. E assim, ainda digo que talvez nem seja mais no serviço público. Enfim, eu nem sei o que vai acontecer e eu também não quero dar uma palavra final aqui, que eu não tenho ideia. É uma vida sempre em constante mutação, né? Eu digo, esse ramo de concurso é muito interessante. Mas aí, indo para o ramo do concurso, né? E a ideia da gente é falar um pouco dessas técnicas, né? O que é que seguir do caminho. Você é professor de administração, né? Então, dentro da administração, a gente tem muitas teorias que eu acredito que parte delas a gente poderia trazer para o mundo dos concursos de uma forma adaptada, talvez, né? O que é que a gente poderia aproveitar, ou você aproveitou, algum desses conceitos, alguma dessas teorias de administração, dentro de planejamento, para que você aplicasse isso no seu estudo? Então, Sérgio, assim, quando eu começo ali, no começo da preparação, eu não sabia nada de nada, né? Então a gente vai ali no tentativa e erro. Eu comecei estudando realmente tudo errado, né? Material de banca de revista, sem revisão, sem nada, pegava ali a apostila da banca de revista e ia do jeito que dava, né? E foi assim, a primeira aprovação assim foi meio que na força bruta, né? E isso é um ponto também, acho que a gente tem que reforçar, é que existem metodologias que potencializam o seu estudo, sem dúvida. Mas nenhuma técnica que a gente possa falar, ela vai chegar ao ponto de substituir o estudo. E digo mais, o estudo, mesmo, vamos dizer assim, horas, bunda cadeira, né, que o pessoal brinca, que é a HBC, ela pode compensar qualquer deficiência metodológica que você tenha. Se você estudar bastante, ainda que de uma forma ineficiente, você tem grande chance de passar, entendeu? Então, o começo foi assim. Aí depois... Qual foi o maior erro? Aí você está falando aí do seu erro. Qual você diria que foi seu maior erro nessa trajetória de concurso? Se você voltasse atrás, qual seria aí o grande... o grande erro, eu acho que foi... Eu cometi quase todos, tá? Porque foi realmente muito tempo. Mas eu estudei por materiais ruins, né? Essa apostila da banca de revista eu nunca vou esquecer. Na parte de informática, o final da apostila dela falava assim: para mais informações, consulte nosso site microsoft.com.br, alguma coisa assim. O cara tinha copiado e colado o site da Microsoft e era isso, entendeu? A apostila. Então, estudei por materiais ruins, né? Esse foi o primeiro erro. O segundo grande erro, que eu acho que é muito comum para o concurseiro iniciante, é realmente não definir um foco, uma área. Eu fazia concurso de tudo, né? O primeiro concurso que eu fiz foi para operador de... auxiliar de operações. Era basicamente carregador de câmera. Era um concurso lá da Fundação TV Cultura e era para carregar câmera e fazia nisso, no meio tempo, fazia concurso para o Ministério Público, enfim, para o que saísse eu estava fazendo e totalmente perdido, né? Então esse foi o segundo erro. E o terceiro erro era a falta de consistência, que isso é bastante difícil. Sempre foi bastante difícil para mim, isso me prejudicou muito, principalmente na preparação para auditor. Porque quando você está estudando para até determinado nível de concurso, você consegue ser aquele sprint, né? Estudar ali que nem um doido, alguns meses, e às vezes dá certo. Mas quando você pega concursos maiores, com edital extenso, isso não vai funcionar. Você vai ter que ter consistência ali todo dia, estudar um pouquinho. E isso para mim sempre foi uma grande dificuldade. Assim, foi algo que eu tive que aprender, né, a fazer. Então acho que esses foram os principais erros. Você fala aí na constância, né? João Vitor está falando aí na questão de muitas matérias de uma vez, né? O que é que você diria nesse... E aí eu faço um adendo que o João Vitor está falando. A gente tem concursos aí, né?
concurso para técnico, sei lá, numa média ali de 8 matérias. Aí você vai um concurso para analista, 10, 12 matérias. Concurso para auditor, controle externo, conselheiro substituto, muitas vezes a gente chega a 20 matérias. Né? 20. E aí, qual é o caminho? Ele fala ali que o grande erro dele foi estudar muitas matérias de uma vez. Mas como é que você se prepara existindo um grande número de matérias? Qual seria o caminho, né? E mesmo para quem está começando, começa com quantas matérias, né? Quantas matérias a pessoa coloca ali no ciclo? O que é que você sugeriria dentro da sua visão como um começo ideal? E como é que a gente vai andando para chegar, talvez, nesse momento onde você tenha 15, 20 matérias? Perfeito, Sérgio. Sérgio, agora já até pegando um gancho um pouco da pergunta anterior, né? Como utilizar alguns conceitos de administração para a gente se preparar. Certo. Eu acho que a primeira ideia seria utilizar a ideia que a gente fala em estrutura analítica do projeto. O que é a estrutura analítica do projeto? É você decompor o escopo do projeto, o que você tem para fazer, em pequenas partes, né? Então, isso a gente faz com o edital. A gente pega o edital e vai e separa ele em disciplinas, em tópicos. Isso é bastante importante porque ajuda a gente a lidar também com a ansiedade. É muito comum o concurseiro ele se sentir muito ansioso, né? Ver aquele mundo de matérias, tem 20 e poucas matérias, qual a reação natural, instintiva? Cara, eu nunca vou conseguir vencer todo esse conteúdo, eu nunca vou ver tudo, porque é natural, você vê aquele mundaréu de conteúdo, você se sente realmente desconfortável e ansioso. Então, o primeiro passo seria decompor essas disciplinas e formar os ciclos de estudo. Assim, da minha forma mais avançada de estudar, e acho que funcionou para mim, para estudar realmente em um nível maior, né, nível maior de rendimento, foi os ciclos de estudos. Né? Então, eu estudava de forma simultânea mais ou menos 6 matérias e depois a gente vai acrescentando, né? Mas, assim, o início da preparação para auditor já estava mais redondinho, eu já sabia o que funcionava para mim, eu já fazia um ciclo mais ou menos de 6 disciplinas simultâneas, né? E aí você falou que depois vai adicionando matérias, né? Como é que você fazia nisso aí? Você está com 6, quando é que você passa para a 7ª? Quando é que você passa para a 8ª? Como é que você faz isso? Beleza, Sérgio. Assim, o que eu fazia, né? Eu considerava principalmente se eu já estava vencendo pelo menos ali 70%, 80% das disciplinas, né? Eu começava com as disciplinas que são mais extensas e que são mais extensas, né? E que têm o maior peso em provas. Principalmente constitucional, direito administrativo, que para a área de controle, né? Elas são bastante pesadas, então você tem que ter uma base realmente sólida. Então, eu começava com essas disciplinas e quando eu já chegava ali na aula 14, 15, que já estava realmente para a reta final do curso, aí eu já começava a incluir outras disciplinas, né? E desde, claro, que eu tivesse um percentual mais ou menos, pelo menos 80%, 85% de acertos, né? Porque também não adianta querer queimar etapas, né? Avançar muito, né? Eu quero ver todo, né? Por isso que eu volto... a importância de você realmente decompor o edital para lidar com essa ansiedade, porque é muito comum mesmo você ficar ansioso, eu quero vencer o edital, parece que a preocupação é vencer o edital. Só que termina o edital, se você não fizer do jeito certo, você não vai lembrar nada do primeiro tópico, então não vai te servir de nada. Né? Então você tem que vencer o edital, sim, mas vencer bem, né? De forma consistente. O Renato está perguntando aqui, eu acho que tem a ver com isso, né? Ali no começo, né? Ele falou lá atrás 3 matérias, ele estava estudando para RF no começo, é o ciclo dele. Aí depende do tempo, para mim é aquilo. Lógico, dá para você estudar 6 matérias, 8? Tá, mas tem que ver quantas horas também você estuda por dia, né? Uma pessoa que trabalha ali o dia todo, talvez não dê para colocar tanto matéria no começo, né? Mas ele pergunta ali a questão de, eu não tenho base nenhuma. Eu vou para a teoria ou vou para a questão? Qual o caminho que você acha mais interessante? Estou começando a estudar hoje. Eu vou ler um pouco de teoria ou vou para a questão? Porque eu acho que hoje também a gente tem aí uma grande vertente, uma grande seita das questões, né? Muita gente defende que questão seria salvação para quase tudo. Talvez seja, talvez não. O que é que você acha disso aí, dessa preparação, né? Estou começando hoje. Questão, teoria, qual o caminho? Na minha avaliação, se eu fosse fazer questão de cara, eu ia ficar me sentindo um lixo, né? Porque eu não sei o conteúdo. Aí eu vou fazer questão... Eu particularmente não funcionaria para mim, né? Não sei se funciona para outras pessoas. Talvez a pessoa... tudo bem errar, tudo bem, eu vou aprender a partir disso.
Mas na minha lógica, assim, sempre funcionou, para mim, funcionou melhor. Fazer a teoria e, como já tem nos próprios materiais PDFs, né, fazer exercícios ali para fixar a teoria. Mas eu começava por teoria. E é interessante o que você falou, por exemplo, eu sempre fui um fã de PDF. Eu peguei ali, aí ponto de concurso, aí a estratégia estava... E fiz concursos, até concursos que o pessoal fala, não, você tem que fazer esse concurso, você tem que aprofundar demais, se não dá para passar PDF. Eu já defendo uma outra linha, eu acho que os PDFs são muito completos, sim. Lógico, tem um outro professor ali que peca, que não é tão bom como qualquer livro que você comprasse, né? Mas ele tem essa vantagem que você falou para mim. Eu tenho teoria e questão. E questão direcionada para aquele concurso. Então isso facilita, porque livro nenhum tem muita questão, ou quando tem questão ela fica defasada muito rapidamente, né? E o PDF, nos materiais que a gente monta, você sempre está atualizando as suas questões, né? Então isso facilita para o aluno, quando você fala lá no começo, decompor edital. O professor Marcelo faz isso quando vai montar o curso. Então, se o aluno tiver fé no professor Marcelo, talvez ele não precise nem gastar tanta energia na decomposição do edital, que era o que eu defendia. Por exemplo, eu não lia muito o edital, porque eu acreditava que o edital... Oi, filho, vou já. Estou gravando aqui. Quer ver aqui? Ó, gente, negócio de gravação online é isso, ó. É ao vivo. Sempre tem... é ao vivo. O filho estava me chamando para jantar, não quer que eu trabalhe. Mas aí tem essa questão, né, de você ter todo o material ali e ter o PDF. Chegava a um ponto de muitas vezes eu li o edital para quê? Para saber a regra do jogo. Eu me preocupava muito mais em saber o tempo que eu ia gastar, quantas questões tinha, se tinha limite por matéria, do que decompor o edital propriamente dito, porque eu sabia, e aí se eu estava comprando, aí acho que passa no que você falou lá no começo, né? Eu pequei em materiais ruins. Material ruim você tem esse problema. Mas se você confiar no material, né? Eu acho que a gente tem bons materiais no mercado, né? A direção acho que está com uma boa estrutura de materiais, bons professores, dá para você confiar. E se o professor errar, que pode errar, o professor Marcelo pode esquecer um tópico. Mas assim, a chance dele esquecer é tão pequena que talvez não valha o esforço de eu gastar tanta energia lendo o edital, né? Então, eu gosto muito do PDF por causa disso. Eu acho que assim, ele une tudo para mim. Qual é a sua percepção disso? Preciso de livro? Até que ponto preciso de livro? Vídeo aula? Material PDF? O que é que você sugere? Então, existe essa crença, né? É engraçado eu não sei quando surgiu, mas assim, que o livro ele é mais aprofundado que o PDF. Só que até como professor eu sei que para fazer um PDF eu leio 25, em administração tem que ler muitos livros, porque é bastante picotada a teoria. Então, às vezes para escrever uma aula de planejamento eu leio 25, 26 livros. Então, assim, eu não sei como é que surgiu essa crença, mas eu realmente vejo que as pessoas pensam que livro é mais aprofundado que PDF. E na prática, até que se você comparar tamanho, você vê que o PDF tem muito mais conteúdo, né, que os livros. E assim, eu também sempre terceirizei, né? Assim, às vezes você tem um processo de identificar o material que você tem afinidade, né? Um professor que tem a didática parecida com a sua forma de aprendizado, né? Porque às vezes não é que o professor seja bom ou ruim, é porque ele aprende de uma forma diferente do que você e acaba que o professor espelha no PDF a forma como ele aprende. Então, assim, até de uma forma prática. Meus PDFs, eles têm bastante esquema visual. Por quê? Porque eu sempre aprendi muito por isso. Então, quem se identifica com essa forma de aprendizado vai gostar. Quem não gosta tanto, gosto de mais letra escrita mesmo. Talvez não se adapte tanto. Então, essa questão de você identificar qual professor, qual material você tem afinidade, mas uma vez feito isso, terceiriza, confia no professor e poupa teu tempo com outras coisas, né? Que vai sempre faltar tempo, né? A coisa, às vezes a gente pensa assim, falta concurso tá frio. Cara, a coisa mais rara do mundo, nunca aconteceu comigo, foi eu vencer totalmente o edital e me sentir seguro sobre todos os tópicos. Nunca aconteceu. Então, assim, sempre vai faltar tempo. Isso você está falando, né? Eu trabalho hoje, a disciplina é discursiva, é área de recurso para prova discursiva, né? E aí, quando o pessoal fala, professor, que horas eu começo a treinar discursiva? Não, eu não vou fazer discursiva, não, porque eu não acabei o edital. Eu sempre falo isso que você disse. Eu disse, olha, gente, eu nunca consegui acabar edital nenhum. Porque quando você termina, quando você faz, lógico,
Você começou, você tem base zero. Você lê ali um material do Constitucional, você passa a conhecer Constitucional. Eu leio um material do professor Marcelo de Administração, eu passo a conhecer Administração. Mas se eu ler de novo o material do professor Marcelo, eu vou ver mais 5 coisas que eu não vi. Se eu ler de novo, vou ver mais 10 coisas que eu não vi. E quando você começa a aprofundar, você começa a ver esses detalhezinhos. Então você nunca se sente pronto. Por mais que você tenha bagagem, né? Ou pelo menos eu me sentia assim. Por mais que eu conhecesse, eu achava assim, não, talvez eu esteja pronto, e essa é a minha teoria para concurso, é que eu não tenho que ser o melhor em nada. Eu só tenho que ser melhor do que o meu vizinho. Então, se o concurso tem uma vaga, eu preciso aí ser o melhor do que o segundo lugar. Mas eu não preciso ser o cara que sabe tudo de todas as matérias. Eu só preciso ir um pouquinho acima do que os outros, né? E é isso que eu defendi sempre em concurso. Você fala, o material, eu acho que a lenda do livro, né, você falou aí, para mim vem do seguinte, as pessoas muitas vezes querem um argumento de autoridade, e aí para isso eles precisam daquele autor famoso. Não sei se a administração ainda é Chiavenato, mas quando eu estudava, Chiavenato aparecia muito lá. Então, vai ser lá Chiavenato. E aí a pessoa quer ler um livro de Chiavenato. Mas o livro que você montou, e era isso que eu acreditava no PDF, você fez esse trabalho para mim. Então, em vez de eu ter que ler 5 autores, eu pego o que Marcelo fez. Pode ter algum viés, perder alguma coisa? Pode. Mas a minha análise também poderia ter esse problema, né? Eu passaria pela mesma dificuldade e, como você falou, qual o grande problema do concurseiro? Para mim, o maior problema é tempo. Sim, sempre é tempo. Com certeza. Se você é uma pessoa que só estuda, e eu boto só entre aspas, porque o só estuda é muito difícil, mas assim, é a vida mais pesada que existe, mas você vai faltar tempo para estudar. Nunca vai ter tempo. Você estuda 3 horas por dia? Vai ser pouco. Você estuda 10 horas por dia? Você vai achar pouco. Então, esse tempo, por isso que eu terceirizava o que eu pudesse terceirizar, né? Essa sempre foi minha teoria. Vou ganhar tempo como? Vou ganhar tempo usando um PDF que esteja atualizado. Vou ganhar tempo vendo uma videoaula acelerada. E vamos falar da videoaula. O que é que você acha de videoaula? Você via videoaula, não via? Como você assistia videoaula? Sérgio, eu utilizei videoaula para disciplinas que eu tinha bastante dificuldade, né? Assim, o caso mais emblemático foi contabilidade. Eu só aprendi contabilidade quando eu fui por videoaula. Mas, de modo geral, era PDF, porque fluía bem, né? Os professores, assim, como você falou, eu peguei também a fase do ponto e tudo, eles já eram professores bastante didáticos, então você já aprende bastante, né? Então, fluía bem pelo PDF, você consegue avançar no conteúdo de forma muito mais célere do que na videoaula. Mas também não sou daquela radical, no sentido, nunca vejo videoaula, não funciona. Conheço várias pessoas, vários colegas que passaram também, usando só videoaula até. Então, assim, eu sei que funciona para muita gente. No meu caso, eu utilizei para disciplinas que eu tinha dificuldade, principalmente contabilidade. Interessante. Você conhece gente que passou só com videoaula? Conheço. Um colega de trabalho. Um colega, só videoaula. Foi auditor só com videoaula? Só com videoaula. Nem questão o cara fazia, não é possível. Não acredito. Não, questão fazia também. Sim. Mas assim, ele não tinha material Não escrito, tinha material de leitura, de escrita. Leitura. Interessante. Videoaula para mim sempre foi uma coisa assim. E tudo. De você fazer acelerado, né? Eu sempre assisti videoaula como um descanso passivo. Essa era a minha teoria, assim. Teve uma época lá, eu fechei minhas empresas e virei só estudante, né? E aí teve uma época que eu estudava ali 8, 10 horas por dia. Eu estudava o dia todo, o que eu aguentasse. Chegava uma hora que o neurônio já estava tudo queimando. Eu botava lá uma videoaula, mesmo que eu não rendesse 100%, minha teoria era, vai ser melhor do que nada. E aí eu via videoaula, realmente. Eu também nunca fui um fã da videoaula, mas me ajudou nisso aí. Eu ia para academia, escutando a audioaula, né? Então eu transformava a aula em vídeo, a videoaula em áudio. Hoje já tem esses programinhas de áudio, né? Mas ia escutando, então eu estava sempre fazendo exercício, correndo, escutando alguma coisa e ia incorporando, né? E, mesmo que não fosse 100%, lógico. Eu não imagino que a pessoa fazendo academia contando lá o peso vai gravar igual como você grava estudando, né? Mas era alguma coisa na minha teoria, né? Então, meu princípio de ganhar tempo sempre foi isso, né? E que estratégia você usava para poupar tempo, assim? Pode ser. Isso, você falou isso da videoaula, eu lembrei. Às vezes serve só para lidar com o sentimento de culpa, né? Às vezes você só quer estar vendo para não se sentir culpado que não está estudando. Então, vale também. Pelo menos estou fazendo minha parte, né? Minha parte. Pelo menos te ajuda tudo esse tipo de coisinhas que pode parecer bobeira, te ajuda a ter
a consistência de estudar. Você pelo menos teve aquele momento que foi lá e sentou, ligou a videoaula. Ah, não estava rendendo, mas você foi lá, sentou, seguiu a sua rotina. Isso tudo ajuda, sabe? Você criar o compromisso mesmo, porque a gente tem que ficar sempre... Não é algo linear, né? A gente fala que estudava 3 horas, 4 horas. Não pensem que é algo assim, todo dia. Todos os dias iguais, né? Todos os dias iguais. Cachorro ficava doente, quebrava carro, chefe enchia o saco. Fomos todo mundo. Então tinha os momentos ruins e você, apesar disso, tem que dar ali o seu melhor, que daquele dia pode ser 2 horas, 3 horas, ou pode ser 8 horas no dia que você estiver bem. Então não é algo linear, né? Mas aí você falou de estratégia para ganhar tempo, né, Sérgio? Sobre ganhar tempo, eu fazia isso da videoaula, né? Botava acelerado, sempre vi também acelerado. E o que eu fazia, no começo, eu fazia resumo de tudo, sabe? Estava lendo e fazendo resumo, porque aquilo me ajudava a concentrar. Eu só me sentia que eu estava aprendendo se eu estivesse fazendo resumo. Isso aí eu acabei quebrando, porque era muito ineficiente, eu tomava muito tempo. A média, assim, eu demorava 11 a 12 minutos para ler uma página, é um tempo totalmente descabido, né? E eu cortei isso para 3 a 4 minutos por página, quando eu simplesmente fui fazendo as marcações, né? Então, acho que as marcações, para mim, foi uma técnica realmente fundamental para ganhar eficiência de estudo, né? Você só marcar e utilizar as marcações como resumo. Isso, para mim, foi um grande divisor de águas e, principalmente, exigiu um esforço contínuo, né? No começo, eu me sentia desconfortável, porque eu tinha passado anos estudando, fazendo resumo de tudo, cheguei que a mão cansava, sabe? Eu já tinha que fazer com a esquerda, meu troncho. E quando eu meio que desbloqueei isso, né? Falar, não vou tentar assim de verdade, ganhei bastante eficiência. E é legal, isso que você falou, bate muito hoje, eu acho que as pessoas... E aí é aquilo, não tem certo ou errado, né? Mas ele também talvez esteja aí no modismo do mapa mental, né? Todo mundo construindo muito mapa mental. Eu também fui mais ou menos nesse caminho que você seguia. Eu nunca fui fã de fazer rascunho. Não era que eu não era fã de fazer rascunho. É que no binômio tempo e custo-benefício eu achava que... Fazer rascunho não, fazer resumo, né? Fazer resumo eu perderia muita energia. E aí o meu resumo era de preguiçoso. Eu dava Ctrl+C, Ctrl+V, colava no arquivo do Word e ia tocando o barco. Era como se eu fosse grifando, né? Eu comecei grifando, mas aí chegou um tempo que eu tinha tanto material que olhar os grifos era complicado. E aí eu comecei nessa questão de Ctrl+C, Ctrl+V ali pro Word, né? Mas aí eu vejo muitos colegas meus, pessoas boas, que passaram também em concursos de alto nível ali, que só estudam ou só conseguem estudar fazendo um mapa mental. Que para mim tem um ganho ali no longo prazo. O cara que faz mapa mental realmente grava melhor, talvez, do que o que não faz. Mas ele gasta muita energia, né? Então, para ele avançar ali 50 páginas, eu avançava 500. Então, no custo-benefício, para mim também, e eu ia um pouco nisso aí que você estava falando, não valia muito fazer um resumo. Então, eu nunca fiz resumo, na verdade. Quando eu comecei a estudar, sempre foi corrida, assim. Eu tava, um concurso daqui a 1 mês e meio, aí tinha que estudar. Então, sempre foi correndo atrás do rabo, nunca conseguia ter esse tempo de fazer o resumo bem feito, né? O mapa mental, né? Mapa mental, você chegou a usar mapa mental? Ou construir o seu, ou usar pronto? Usar pronto, assim, eu não gosto tanto. Às vezes, assim, se você entende a lógica, bacana. Mas se você não entende, talvez não funcione tão bem. Eu gostava, assim, tanto resumo e mapa mental, depois que eu comecei a utilizar as marcações, né? Eu só utilizava para aquelas coisas que eu realmente não conseguia decorar, sabe? Não conseguia entender ou não conseguia decorar. Mas principalmente decorar. Por exemplo, repartição dos tributos. Cara, aqueles percentuais. Inferno, cara. E assim, aí eu utilizava para isso. Aí, sei lá, percentuais da LRF. Aí utilizava o mapa mental para isso. Então, o que eu fazia? Eu utilizava para aquelas coisinhas que eu só precisava saber no dia da prova. Passando a prova, eu podia esquecer, tudo bem. E fazer essa revisão final. Então, acabou que o meu número de mapas mentais era bem pequeno e eu conseguia sintetizar uma quantidade gigantesca de informação neles. E, assim, no então, final... construído por você. Você construía seu mapa mental. Sim. No meu caderninho. E, assim, os meus resumos e mapas mentais eram só para isso. Para aquelas coisas, assim, que
eu tinha que meio que decorar mesmo, não tinha jeito. E eu ia diminuindo eles, ia fazendo resumos dos resumos, até chegar na última semana da prova, né? Para a prova, eu ficava revendo aqueles. E ficava algo muito enxuto mesmo, algo do tipo, sei lá, 20 páginas no máximo, sintetizando todas as disciplinas, sabe? Não era algo grande, não. Era bem. Bem pequeno, né? Bem direto. Né? Até porque quando você vai refazendo seu resumo, aí você já vai lembrando, não, isso aqui eu já vi tanto, eu já decorei. Você já decora. Mesmo aquelas coisas que a princípio seriam impossíveis de decorar, você acaba decorando porque você já viu várias vezes. Aí você vai enxugando, os resumos vão ficando só bem pequenos. Legal. Eu já era um concurseiro preguiçoso. Nunca fiz resumo, sempre usei mapa mental pronto. Comprava uns grandão que tinha vendendo, achava ótimo, o cara fazia para mim. E eu ia complementando o mapa mental do outro, né? Sim, eu ia dando um pouquinho na minha cara, mas eu pegava ele pronto. Eu me considero um concurseiro preguiçoso e isso me ajudou muito, porque por ser preguiçoso, eu sempre tinha que otimizar o meu tempo ali, né? O custo-benefício do estudo. Então era um PDF que já vinha pronto, era um mapa mental porque já estava pronto. Então eu ia um pouco por esse caminho. Mas é como você fala, eu gosto de ver as outras visões, porque a gente nunca tem um caminho certo, cada pessoa tem uma forma de estudar, né? Tem aquelas pessoas, por exemplo, tem gente que precisa saber a origem daquela coisa, né? É a pessoa do porquê, né? Mas por que isso, por que aquilo? E vai aprofundando. Eu só queria marcar um X, eu só queria ser o primeiro lugar no concurso. Eu nunca me considerei melhor do que os caras que ficavam atrás de mim, mas era um cara que fazia o que era necessário, enquanto tinha pessoas que davam uma aula de constitucional perfeita, mas não marcava a questão corretamente, ou não fazia discursiva da forma mais correta, porque sabia demais, ou não conseguia sintetizar aquela informação, né? Ser pragmático em concurso público é uma qualidade que não é indispensável, mas vai te ajudar demais. Você não ficar procurando pelo em ovo. Falando de forma simples, não ficar procurando pelo em ovo. Se você quiser... Tem gente que pensa que estudar para concursos é querer fazer um doutorado em constitucional, fazer um doutorado em administração, Cara, são coisas absolutamente distintas. Como, assim, se você conseguir ter essa visão pragmática, que você só tem que assinar lá a bolinha certa, você vai ter um ganho muito bom aí de eficiência. E sempre foi essa a minha teoria, né? Assim, eu nunca... Discursiva. Eu me considero que eu me tornei um especialista em discursiva, tanto que hoje eu dou aula discursiva. Mas por que eu me tornei um especialista? Porque eu era péssimo em discursivo. Minha primeira graduação foi em engenharia, né? E é um engenheiro muito objetivo, né? E minha letra é horrorosa, e eu queria fazer um negócio de 60 linhas em 5. E fui aprendendo, e fui jogando. Então tive que praticar muito, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gastei muita energia, para mim. Muitas pessoas só fazem discursiva ali na véspera de prova, só treina quando sai o edital. O meu foi o contrário, era algo que eu tive que treinar muito, porque eu tinha muita dificuldade, né? Então ali foi onde eu gastei talvez um pouco mais de energia. Mas também sempre buscando a questão de ser o mais objetivo possível, de jogar a regra do jogo, né? Como é que eu escrevo 60 linhas? Como é que eu escrevo 30 linhas? Como é que eu escrevo 5 linhas? Os alunos hoje muito falam, professor, mas a dissertação no CESP, ela é uma dissertação argumentativa, expositiva. Eu digo, bichão, no CESP não faz diferença. Mas aí tem um professor lá de português que fica, não, é porque ela é expositiva. Aí fica numa discussão teórica, que para marcar o X ou para escrever a discursiva não vai valer de nada, né? Mas muitas vezes as pessoas, esse pragmatismo é difícil da pessoa incorporar ou da pessoa começar a confiar, né? Então demora um pouco para que você... Confiar é o que eu acho. Assim, a gente fala, mas a pessoa não acredita. Acha que o professor está querendo simplificar, mas o examinador vai saber. Eu não sei se isso acontece ainda, Sérgio, mas pelo menos na época que eu fazia, a maioria das pessoas que corrigiam provas discursivas, elas não tinham conhecimento do conteúdo. Eram professores de na maioria das vezes, né? Com um espelho. Então, assim, tu vai falar de física para uma pessoa que não detém aquele conteúdo, não faz o menor sentido, entendeu? Não faz o menor sentido. Só que a pessoa acreditar isso, né? E é o que eu sempre falo, você está estudando para auditor fiscal. Bicho, você sabe mais do que a maioria das pessoas da sua área. E o cara que foi chamado para corrigir a discursiva, como você falou aí, é um professor qualquer, no máximo da área, ou é um cara concursado, que tem um espelho. Então ele vai olhar o espelho.
Ele não vai lhe dar uma aula, se você usar uma palavra diferente e ele não sabe, ele não vai lá no Google pesquisar. Pô, o cara tem que corrigir lá 1000 provas. Centenas, o cara recebe X reais para corrigir, para receber. O cara vai ter esse esforço? Não vai ter. Então, muitas vezes, ele tem que confiar um pouco, né? E acho que a área, por exemplo, a área de administração. É uma área que eu acho complicado, por exemplo, a prova do CESP de administração. É complicado. Muito chata, né? Você tem muita teoria ali, você sabe, mas você não sabe o que fazer. E aí, o que eu gostava do PDF é isso, é que o professor simplifica, né? O professor deixa a coisa certa. O professor deixa a coisa ali da forma mais clara para o aluno. Mas o aluno, não, eu queria ler 25 livros, né? Como é que você faz nas suas aulas para apresentar toda essa teoria da administração? Qual é a saída para isso, né? Então, Sérgio, eu vou te falar. Eu estou fazendo uma aula agora de treinamento e desenvolvimento. Eu estou há 9 dias e escrevi pouco mais de 11 páginas. Porque justamente isso, você lê um livro, aí tem aquela ideia, você coloca. Aí lê outro livro, ele já aparece um contraponto, porque isso é muito comum. Né? Administração a administração, ela não foi construída para ser cobrada em concurso, assim, porque é uma ciência social, não é algo exato, assim. Então, quando você vai fazer essa cobrança desse tipo de conteúdo de forma objetiva, você tem que ter um esforço ali de apresentar para o aluno as várias visões e aquela que é a mais cobrada pela prova. E para você descobrir isso, exige um esforço. Então, basicamente, eu vou lendo os livros e vou no trabalho de constrói, refaz, constrói, refaz, constrói, refaz. Justamente por isso que você vai conhecendo os vários autores, as várias teorias e vai condensando ali da forma mais assertiva, né? Entregando ali realmente o que o aluno precisa saber. E esse trabalho de limpar o que é importante daquilo que é pelo em ovo é bastante peculiar da administração, né? Você tem que... Porque o conteúdo é muito grande. Então, você tem que fazer ali ser o mais assertivo possível, né? Para poupar tempo para o aluno, né? E Marcelo, e aí a gente falou aí no começo lá, né, nos seus principais erros, né? E qual você diria qual foi o principal acerto, os acertos que fizeram diferença nessa sua trajetória, né? E talvez em alguns momentos, talvez um acerto lá no começo, né? Porque eu acho que a gente vai calibrando ali a mão, né? Vai calibrando o formato de estudo. O que é que foi fazendo essa diferença, né? O que é que foi sendo um divisor de água que você falou foi o seu resumo ali, né? Que você fazia tudo ali na hora e perdia um tempão, depois você mudou para uma coisa mais rápida. O que mais que você daria de dica, assim, para o pessoal que está nos ouvindo? Sérgio, eu acho assim que concurso, a principal lição que ele me ensinou, essa trajetória como concurseiro, foi a capacidade realmente de empreender um esforço contínuo ao longo do tempo. Isso para mim você entender que você vai precisar fazer um esforço contínuo ali por um tempo para conquistar algo bacana, foi muito importante. Então, assim, meu principal acerto, sem dúvida, foi ter disciplina. Né? Depois que eu decidi mesmo fazer concursos maiores de auditor e tudo, foi disciplina. Eu estudava com bastante regularidade, né? Estudava todo dia, fazia coisas, por exemplo, hoje eu não estava estudando, não estava rendendo bem, tinha uns dias ruins, estava com preocupação no trabalho, algo do tipo. Então eu ia para a matéria que eu gostava, ou ia fazer questão, ou ia videoaula, ou ia arrumar os resumos, fazer alguma coisa, mas eu estava envolvido naquele projeto que era o meu sonho. Então você criar o compromisso com o seu sonho, assim, de realmente se empenhar naquilo, eu acho que assim, foi bem importante para mim, porque é um processo de construção, né? Às vezes a gente fica só pensando assim, quando eu passar, mas você está se tornando auditor, você está se tornando todo dia à medida que você está se preparando para isso, né? Então, acho que você falou aí, achei interessante essa questão de... Lá no começo você falou que você tinha um ciclo, né? Mas agora você acabou de falar que em alguns momentos eu não conseguia, não estava com cabeça, E eu jogava uma outra matéria. Eu acho que as pessoas hoje também estão muito apegadas a isso. Eu tenho um ciclo, eu não posso furar meu ciclo. Hoje eu tenho direito administrativo, então eu não posso botar constitucional. E eu acho que de vez em quando você furar o ciclo não é o grande problema. O maior problema seria não ter a constância. O que não poderia acontecer é eu sempre furar o ciclo, porque aí o ciclo não serve de nada, né?
Mas você chegava a furar seu ciclo nesses dias? Como é que você fazia? Total. Assim, o meu compromisso, eu falava assim, o meu compromisso é estudar. Eu vou ter um planejamento, eu vou tentar seguir esse planejamento. Mas se eu não estou vendo que não está funcionando, se eu não estou rendendo hoje, meu compromisso é com estudar. Eu vou estudar da forma como eu consegui hoje, entendeu? Mas, assim, é aquilo que você falou, não é tornar a exceção a regra, né? Eu tentava seguir o ciclo, mas se eu não estava rendendo, ia fazer a matéria que eu gostava, ia fazer questão, ia fazer resumo, ia fazer outra coisa, né? E o seu ciclo... vai lá. Não, é porque exatamente o que até um livro que fala que é procrastinação produtiva, né? Você adia a realização do que você deveria fazer, só que fazendo outra coisa que também é produtiva. Então, era isso. Nesse seu ciclo, você montava o ciclo com base em horário ou com base em tal matéria, determinado assunto? Tem gente que monta o ciclo, tem que ler agora os objetivos da Constituição, tem que ler agora os princípios do ato administrativo, e assim vai montando por matéria. Tem outros que colocam só o nome, outros que é a quantidade de horas, né, que você tem que estudar. Como é que você estruturava isso? Independente de como você estruturava, quantas horas ali em média você estudava? E qual foi o seu auge, assim? Qual foi o máximo de horas que você estudou? E qual era a média que você considera, ou que você fez durante essa trajetória? Então, Sérgio, assim, eu fazia uma das regras que eu seguia, simplicidade, assim. Manter as coisas simples, né? Então, meu ciclo de estudos era só a disciplina. Eu fazia cada disciplina 1h30, estudava 2 disciplinas por dia. Então, durante a semana eu estudava mais ou menos 3 horas por dia, porque eu conciliava com o trabalho, trabalhava 8 horas. Mas o auge, assim, quando chegava o edital, aí eu ficava doido mesmo. Às vezes, o concurso que eu mais estudei na vida foi um que eu não passei. Foi para o auditor do trabalho, a AFT, 2013. Eu cheguei a estudar, mesmo trabalhando 8 horas, eu estudava 10 horas quase por dia. Então, assim, não dormia. Basicamente era isso, não dormia. Eu estava sempre como modo zumbi, porque estava sempre estudando. E assim, foi péssimo, fiquei doente, fiquei tudo estragado. Acabei reprovando numa discursiva, e acho que é até legal falar sobre isso, ser professor discursivo, a gente pode explorar um pouquinho. Essa discursiva, ela ficou bem conhecida no mundo dos concursos, a prova discursiva da FT, porque ela reprovou uma quantidade muito grande de candidatos, né? A questão, que eliminou todo mundo, basicamente era assim: o servidor público, né, ele pode vender férias, né? Pode vender férias. Ele botava assim. E a prova, essa dissertação, porque eram 8 no total de FT, mas essa em particular, ela valia 30 pontos, e esse ponto valia 20. E você tinha que ter 50% para não ser eliminado. Ou seja, se você errasse esse tópico, você era eliminado do concurso, né? E o que aconteceu? No espelho da prova, eu e muitos responderam com base na 8.112. Porque ele não falava indicação, ele não dizia assim, segundo alguma coisa, segundo... Falava simplesmente, servidor público pode vender férias. E eu respondi com base na 8.112, que a 8.112 havia suprimido essa possibilidade e que não poderia vender férias. Só que no espelho do CESP, eles colocaram com base na jurisprudência da STJ, que permitia a indenização de férias nos casos de aposentadoria, né, e nos casos de exoneração. E como eu respondi com base em 8.112, eles zeraram totalmente. E eu fui eliminado do concurso nisso. E aí eu aprendi uma das grandes coisas que me ajudou a passar em outro concurso depois. E isso tudo é aprendizado. Você pode ver da perspectiva ruim, eu tinha passado lá em cima na primeira fase, na objetiva, estava em 40, eram 100 vagas, e de repente fui eliminado do concurso, por causa desse item. Foi aí que eu descobri que não eram pessoas da área que corrigiam a prova, eu não sabia até isso. E aí eu pensei, cara, se não são pessoas... Nesse caso ele me prejudicou, mas talvez, se acontecer, eu possa me beneficiar da falta de capacidade do examinador. Foi. E eu fiz isso na CGE Piauí. Antes de passar para assumir aqui auditor do Estado do Mato Grosso, eu passei para auditor governamental no Piauí, na CGE do Piauí. E lá, em uma das questões discursivas, ele cobrava qual era o impacto. Era uma subvenção, era uma situação hipotética, era um parecer técnico. Ele cobrava lá uma situação e ele queria saber o efeito contábil daquela subvenção, se aumentar, diminuir o PL.
Aí o que eu fiz? Eu respondi que ia aumentar, inventei lá uma fundamentação, falei que ia diminuir, inventei uma fundamentação e falei que ia manter e botei o MCASP lá. Cara, eu não zerei, entendeu? Eu tive, valia 10, eu tive 2 ou 3, alguma coisa do tipo, entendeu? Não zerei o item. E naquela que eu sabia todo o conteúdo, segundo 8000 CD12 e tal, eu fui eliminado do concurso, tive 0, entendeu? Então, assim, foi uma das coisas que eu aprendi, assim, que é a experiência mesmo, a malandragem que você vai adquirindo. E né? isso que você falou é interessante mesmo, né? Discursivo eu sempre falo. Quando tinha Exaf, a Exaf era malvada. Se você escrevesse coisa errada, ou coisa que não cabe, ele dava fuga ao tema e tirava a nota, né? Então, se você fez questão da Exaf, você ia perdendo ponto. Então, você ficava com medo. Mas hoje, as bancas, é como você falou, CESP, FCC, qualquer banca, ela dá ponto se você acertar. Então, você botou 3 coisas. Ela vai dar ponto por uma das 3, porque você vai acertar, mas você não vai tirar 10. Você sabia que você não ia tirar 10. Mas você evitou tirar 0. Exato, né? Era isso. Vai ter aluno vai ter aluno que vai dizer, não, mas eu quero tirar 10. Vou arriscar numa. Beleza, ele está jogando pôquer. Joga lá, se você acertar, deu um all-in, pode ser que dê certo. Mas você foi para um caminho da segurança. Você só, preciso de tantos pontos, consigo aqui e garanto, né? Então, eu acho que o concurso passa por isso que você falou, estratégia, né? E você vai aprendendo em cada prova. Cada provinha, por isso que a minha teoria era, faça todas as provas que você puder. E eu fiz todos os concursos. Eu comecei a fazer concurso, eu já era, por exemplo, analista do Ministério Público. Eu fui analista do Ministério Público do Trabalho. E quando eu era analista do Ministério Público, eu fazia todos os concursos, eu morava aqui em Brasília já, todo o concurso que tinha para técnico eu fazia. Os caras, pô, você é maluco? Você vai apaixonado por... Eu disse, não, bicho, eu estou fazendo porque é uma forma de eu conhecer a banca, de eu aprender. Toda prova eu aprendo. Fazer uma prova para auditor do estado em Pernambuco. Eu sou do Rio Grande do Norte, né? E não, Pernambuco, calor da polícia. Rapaz, isso aqui eu vou tranquilo, isso aqui eu vou fazer de bermuda, chinelo. Rapaz, botaram numa sala, foi a sala que eu passei mais frio na minha vida, foi no concurso. E o frio atrapalhou, quer dizer, então você, depois daí, eu ia fazer prova, amigo, casaco, tudo preparado. Se tivesse frio, eu tinha roupa para frio, se fizesse calor, tinha roupa para calor. Levava comida para passar 3 dias lá dentro. Eu ia preparado para qualquer... Isso eu fui aprendendo a cada concurso, né? Eu acho que é isso que você falou um pouquinho. A gente vai aprendendo, vai fazendo prova. Vai aprendendo. Se você não vai para o lado negativo, e muitas pessoas ficam remoendo aquela derrota, né? Você sofre ali um pouquinho, sofre. Mas depois você se recupera, né? E eu acho que muitas vezes também tem o seu dia, né? Não sei se você acredita nisso. Com certeza. O primeiro concurso que eu fiz para conselheiro e substituto. O pessoal disse, conselheiro e substituto é dificílimo. Eu disse, vou fazer esse negócio. Era Minas Gerais. Aí fiz a prova no final de semana, cheguei em casa, fui corrigir, não passei no ponto de corte. Disse, caralho, tô burro demais. Não faço nem um ponto de corte. Tudo bem não passar, mas pelo menos eu queria estar ali no bolo, né? Na outra semana era o conselheiro de Goiânia aqui. Fui fazer em Goiânia e fiquei, se eu não me engano, terceiro ou sexto ali na primeira fase. E era a mesma pessoa, era o mesmo Sérgio, o mesmo conhecimento. De uma semana para outra eu não soube mais nada. Mas eu não me deixei abater com aquela derrota, né? Foi assim, talvez tenha sido o dia errado, fiquei triste, fiquei. Mas no outro dia veio um bom resultado. Então, acho que nessa constância que a gente fala de estudo, um grande esforço que o aluno tem que fazer é isso, é saber que vai ter dias tristes, vão ter dias que a gente vai ter estudado muito, como você falou lá, estudou muito para FT e não passou. E mesmo que você tenha falado que ficou doente, que ficou zumbi, eu acredito muito que essa FT lhe deu uma base que você usou para os outros concursos. Com certeza. Eu fiz concurso para gestor federal. Quando eu passei no Ministério Público e depois... Não, eu estava estudando para gestor federal. Não, eu tinha passado no Tesouro Nacional, mas lá atrás, no meu primeiro concurso, eu disse, não, agora é o concurso do gestor federal, tem muita vaga, eu disse, vou fazer esse concurso. E naquela ideia de estratégia, né? Eu estava começando, o primeiro concurso que eu fiz, Tesouro Nacional, tinha 175 vagas para a área de economia e ficava aprovado o dobro. Eu digo, é esse aqui. Eu não tenho capacidade de saber nada, mas eu tenho capacidade de estar ali nos 300, nos 350, nos últimos lugares. É isso, eu fui para os últimos lugares. E fiquei nos últimos lugares, mas fui nomeado. Então, quer dizer, resolveu o problema. Né? Resolveu então, valeu o problema. E aí veio o concurso de gestor. E eu estudei para gestor, o concurso foi anulado, eu estava, como o seu DFT estava bem colocado ali, mas esse foi anulado. Mas a base de gestor, eu considero que foi uma base que foi o que me fez passar no Ministério Público do Trabalho, e foi o que me deu uma base para a área de administração, por exemplo. Então, a parte de administração pública, a parte de administração, terminou sendo algo que eu tinha ali. Eu sempre gostei dessa área, e com o concurso eu consegui fazer uma boa base, né? E acho que é isso que a gente tem que aprender, assim, não levar essas quedas, né? Não levar essas derrotas, digamos assim,
como algo ruim. Sofro ali por um minuto, viva o seu luto um dia, talvez, mas no outro dia, o que eu fazia era isso, era cair em campo, né? Estudar cada vez mais. Como é que você lidava com essas suas perdas, que com certeza tiveram, né? Você contou do AFT aí. Como é que você fazia para superar? Então, Sérgio, isso aí é até um conselho, assim, tudo a gente aprende, né? Mas nessa época, eu tinha botado na cabeça que eu queria ser auditor do trabalho, mas não tinha nada prestava, sabe? Era só esse que prestava. E, auditor do trabalho, vou combater trabalho escravo, é vida louca, vamos fazer esse negócio. E era isso que eu tinha botado na cabeça. Estudei por 1 ano e meio, 2 anos, só para auditor do trabalho, exclusivamente para auditor do trabalho. E acabou nesse desfecho, né? E aconteceu de que eu fiquei remoendo, fiquei triste, tá, sofrendo. E nesse período, 2013, foi um ano muito bom para concursos. Teve CGU, se eu não me engano, teve Bacen, teve vários concursos e eu não fiz nada disso. Eu estava querendo a AFT, quando não deu certo, fiquei sofrendo lá. E passei uns 3 ou 4 meses sofrendo. Até que eu tomei vergonha na cara. E é essa a importância. O quanto antes você conseguir se recuperar, melhor para você. E fui fazer CGE Piauí. Então, imediatamente após essa derrota, a AFT, eu passei para auditor governamental do Piauí. E assim, com áreas assim, distintas, porque auditor do trabalho é um conteúdo bastante específico. Você estuda saúde e segurança do trabalho, direito do trabalho, e não aproveita muito pouco para a área de controle, né? Só que eu já estava com uma base tão forte em constitucional, administrativo, português, que foi relativamente tranquilo e consegui passar já 4, 5 meses depois. Então, assim, o quanto antes você conseguir recuperar, eu demorei, assim, acho que um dos muitos erros que eu tive foi esse, né? Eu acho que eu fiquei remoendo ali quase uns 4, 5 meses essa frustração. O segundo erro foi focar exclusivamente num cargo, né? Ficar idealizando algumas coisas e não entender, ignorando outras possibilidades, né? Acho que esse foi o outro erro importante, remoer e ignorar outras oportunidades. E como você falou, acabou que foi já 6 meses depois estava passando um concurso excelente. O auditor governamental do Piauí é uma das melhores carreiras de controladoria do país. Assim. Então foi... Assim, o quanto antes você conseguir levantar, vai te ajudar. Em resumo, é isso. Bom, gente, show de bola. Marcelo, a gente tá chegando aí no finalzinho, que aqui é limitada a hora, né? Mas agradecer o pessoal, agradecer você, a sua participação, né? Uma visão diferenciada. Marcelo é professor de administração, então quem tiver aí dúvida na área, procura ele, chateia ele aí no Instagram, que com certeza ele vai ajudar vocês nessa trajetória. Depois vocês vejam com calma que a nossa ideia não é trazer verdades, né? Ou não trazer a verdade. São trazer diversas verdades, diversos caminhos que vocês podem seguir. A gente vai estar sempre se encontrando aqui, então depois Marcelo vai estar convidado para a gente estar discutindo, estar fazendo esse bate-papo nessa construção de como chegar e para vocês verem que todos nós perdemos, todos nós sofremos, não passamos em algum concurso, estudamos para algo que deu errado, mudamos nossas técnicas, e comecei assim, não deu certo. Isso todo mundo vai passar. Por mais que eu fale, por mais que Marcelo fale, vocês vão passar por isso. Vocês vão construir o seu caminho. Talvez não de Sérgio, não de Marcelo, um meio termo entre o que a gente está falando, talvez o seu caminho, mas o ponto comum que eu vejo em todo mundo, e aí com isso eu encerro e deixo o Marcelo dar suas últimas palavras para que a gente finalize, é a constância e a hora de estudo. Eu não vejo ninguém que passou sem estudar muito. Eu não vejo ninguém que passou sem suor, ninguém que passou sem abrir mão do sábado, do domingo, da hora da novela, da hora da série. Aquela pessoa que passou sem esforço. Todo mundo se esforça. Não existe o gênio do concurso, não existe aquele cara, esse cara era estudioso a vida toda e passou por isso. Ele passou porque ele estudou, porque ele abriu mão de muita coisa. Então, fica a dica para vocês. É sentar a bunda, é estudar, procura os professores, conversa com um com o outro. Eu acho que tem muita informação hoje na internet. Confia também quando você escolher aquele caminho que você vai seguir. Também não dá para você ficar o resto da vida elocubrando e tentando achar, esse gostou do Marcelo? Segue a linha do Marcelo e vai adaptando para o seu caminho. Eu acho que também as coisas têm que ser adaptadas, né? Então, gente, é isso. A live vai ficar gravada, vou botar no Instagram. Depois vocês podem assistir com mais calma.
no YouTube também. E aí deixa o Marcelão para dar o adeus. Quando ele terminar, eu já encerro aqui e a gente se encontra aí nas próximas semanas também trocando ideias sobre esse mundo dos concursos públicos. Só agradecer o convite, Sérgio, foi muito bacana conversar, eu adoro conversar sobre concurso, falar da trajetória, técnicas, porque é justamente isso, a gente está imerso, eu gosto desse mundo e a gente sempre aprende, né, por meio da conversa. Acredito muito nisso que você falou, tive conversa com um colega, Bruno Sugawara, ele estava até aí acompanhando a gente falou bastante sobre isso, né, de que a única constante realmente é a consistência, né, do estudo. O resto, eu já vi de tudo, pessoas que vê, um caso engraçado até, rapidamente, ele via videoaula de uma disciplina e enquanto lia o PDF de outra. Eu já vi isso, cara, bizarro, mas acontece, funcionou pra ele. Então, funcionou para ele, né? Então, tem de tudo, ache seu caminho e estudando você vai achar seu caminho. Espero ter ajudado, estou sempre à disposição para qualquer coisa, se quiser encher o saco, vai ser um prazer. Primeiro que não vai encher o saco, porque eu que vou encher o saco conversando sobre isso. Então é isso, gente. Obrigado. Valeu, um abração.